Bom, hoje nós vamos falar sobre estratificação social. Nossa aula é sobre sociologia e vou trabalhar com vocês em cima do resumo da página 211. Aqui tem algumas poucas informações que nos ajudam a compreender aquilo que é mais relevante no capítulo. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é que estratificação social é um conceito fundamental, central, quando a gente discute sociedade. Então, cada sociedade tem seus grupos a partir de estrato. Quando a gente trata sobre estrato, a gente pode se referir a castas, como por exemplo na Índia, onde existe um sistema de casta baseada na religião. Então, nós temos ali o hinduísmo como religião predominante e Brahma como um dos principais deuses dessa religião. O grupo principal, aquele que representa o topo da pirâmide, a cabeça de Brahma, é chamado de Brahmanes. São sacerdotes. Abaixo dele nós temos os Kshatriyas, que são os militares. Abaixo nós temos os Vaishyas, que são comerciantes. Abaixo nós temos Sudras, que são camponeses, funcionários de uma forma geral. E fora desse sistema nós temos os Párias, que também são chamados de intocáveis, Dalits. São aqueles que são considerados como o pior da sociedade. É a poeira sobre o qual os pés de Brahma está calcado. Então é importante dizer que essa religião, ela sustenta essa estrutura, esse sistema de casta, quando afirma que cada pessoa que pertence a uma das castas, ela na verdade, ela está assumindo as consequências de vidas passadas. Então aquele que está numa casta baixa, ele precisa se conformar àquela realidade, cumprir os seus deveres, para que numa próxima existência ele possa estar numa nova posição. Isso ajuda a perpetuar esse sistema. É claro que isso não existe mais na atualidade, nas grandes cidades da Índia, até por conta da globalização, mas naquelas que ainda mantêm tradições interioranas, essas mantêm esse sistema, essa estrutura de casta. Bom, nós temos também os estamentos, isso já remete à Idade Média. Estamento, nós estamos falando sobre estados, sobre ordens, ou seja, na Idade Média existiam 3 estados, que era o clero, representado pelos líderes da igreja. Aí nós temos o alto clero, que são aqueles que administram, o papa, o arcebispo, o bispo, o cardeal. Nós temos o baixo clero, onde existem aqueles que estão nas funções mais baixas, que vão lidar diretamente com o povo, ou vão assumir alguma outra função dentro de um mosteiro, como por exemplo um padre e um monge. Então esse é o clero, aqueles que lideram a igreja. Abaixo, ou talvez num pé quase de igualdade, nós temos os nobres. Os nobres fazem parte do segundo estado, são aqueles que têm título, e o título está relacionado à terra. Então existe o rei, existe o príncipe, existe o arquiduque, o duque, o marquês, o conde, o visconde e por aí vai. São aqueles que têm um território que administram ou fazem parte da realeza e recebem pensões reais e uma série de outros privilégios na sociedade. E finalmente nós temos o terceiro estado, que é aquele que sustenta os demais através do seu trabalho. Então nessa sociedade estamental, cada um tem uma função definida. O clero, ele é responsável pela vida moral, religiosa, educação. O nobre é responsável por defender o território, são aqueles que lutam. E o terceiro estado faz parte daqueles que trabalham. Então cada estado cumpre o seu papel social. E existem as classes sociais, que geralmente são baseadas na renda,
de estilo de vida e uma série de outras coisas. Então, cada sociedade ela se organiza através de grupo a partir dos seus estratos. Eu citei alguns: castas, estamentos ou classes sociais. Essa divisão ela também pode se pautar em diferenças econômicas. Então, no quanto ganha o indivíduo, diferenças políticas, o poder que ele tem ou a influência política que ele exerce, pode ser religiosa, se exerce ou não um cargo de liderança na igreja e por aí vai. Então, a estratificação a gente pode considerá-la como objetiva. Por exemplo, um escravo, ele ocupa uma função que é reconhecida diante de toda a sociedade. Existe uma lei que mantém esse status de escravo. Existe também, no caso, uma estratificação subjetiva. No caso específico subjetivo, a gente pode classificar, por exemplo, a classe consumidora, como determinado público consome, seja produto, seja um serviço, os lugares que frequenta e por aí vai. Então, ao estratificar uma sociedade, a gente busca identificar elementos comuns a um grupo da sociedade. Então, a gente vai olhar para a sociedade, identificar os diferentes grupos e classificá-lo através do seu comportamento, por exemplo, através das suas práticas e por aí vai. Então, a simples diferença econômica entre indivíduos, ela não forma uma teoria de estratificação social. É preciso outros elementos que sejam comuns nos membros de um extrato social em questão. Então, esse conceito, no caso, ele tem um aspecto central na teoria de Karl Marx. Karl Marx, ele vai olhar a história como uma história de luta de classes. Então, ele vai olhar para o passado e vai perceber que existiu, por exemplo, o patrício e o plebeu, o senhor feudal e o servo. Existiu nos seus dias o burguês e o proletariado. O burguês é o dono do meio de produção, o proletariado é o operário. Então, ele vai enxergar na história da humanidade um antagonismo de classe, que para ele é um motor da história. Então, para Marx, a classe social ela é determinada pela posição do indivíduo dentro da estrutura produtiva da sociedade. Então, ele vai relacionar a estratificação com a organização social da produção. Então, dentro da teoria de Marx, existe aquilo que nós chamamos de mais-valia. O que seria a mais-valia? Nós temos aí o burguês, que é o dono do meio de produção, ele tem o seu negócio, de repente uma indústria. Eu já citei para vocês um exemplo, numa outra aula, que eu acho que fica mais fácil de compreender. Uma padaria, foi o exemplo que eu dei. Então, imagina que eu sou dono da padaria e, como dono da padaria, eu sou dono do forno, que assa pães. E eu contrato um padeiro para preparar os pães para serem vendidos. O padeiro está vendendo a sua mão de obra. Em troca, ele vai ter um salário estabelecido. Então, vamos supor que ele recebe 2.000, mas ele produz em riqueza. O pão que ele produz, uma vez vendido, traz de lucro para o proprietário daquele estabelecimento o equivalente a 40 mil reais. Ele fica então com 38 mil e dá 2 mil de salário. Essa diferença salarial, esse salário não pago em cima da riqueza produzida, é o que Marx vai chamar de mais-valia. Então, para Marx, o instrumento de opressão é a posse do meio de produção. Então, para Marx, o grande problema é a propriedade privada do meio de produção. É quando uma pessoa tem algo que produz riqueza, porque isso dá poder suficiente para ela oprimir outras classes, aqueles que não têm a posse desse meio de produção. Então, Marx ele vai já enxergar essa estratificação com base na produção.
com base naquele que detém o meio de produção e no base daquele que se sujeita a trabalhar em troca de um salário. Max Weber, ele vai, em contrapartida, apresentar a estratificação a partir de mais elementos. Então, ele vai considerar que a questão econômica é importante, mas é preciso introduzir outros aspectos, tais como a influência política que uma pessoa exerce e também o status social. O status social ele pode estar relacionado a uma atividade produtiva. Por exemplo, um médico, ele tem status na nossa sociedade. É claro que o médico ele tem um bom salário, mas existem outras posições que são consideradas privilegiadas, geram um certo status social. A gente pode citar, por exemplo, o pastor, um líder religioso de uma forma geral. Pela projeção que ele possui, ele tem status. Então, dessa forma, a partir das classes, ou seja, da economia, do status, ou seja, o prestígio social, e dos partidos, ou seja, a política, é que nós temos a estratificação social. Então, esses são alguns teóricos que vão falar sobre o assunto e que resumem o capítulo. Eu quero deixar para vocês fazerem então os exercícios da página 211, do 1 ao 4. Fica como exercício para fazer agora e depois eu faço a correção. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer e até a próxima.